Olá, essa é a primeira aula de gênero textual. Eu achei mais fácil esse jeito mais ilustrado, principalmente para o aluno e o pai que está acompanhando e orientando esse aluno. Então vamos lá. Gênero textual são vários, como vocês estão vendo nesse primeiro quadro, este segundo quadro. Na aula nós vamos dar ênfase, vamos falar sobre os gêneros narrativos. Então, dentro do gênero narrativo, o que é narração? O que é narrar? Narrar é contar. Quando a pessoa conta, quando o autor conta uma história. Então, ele conta, ele narra fatos reais ou fictícios. Tá? Reais é o que aconteceu realmente, fictícios. O que é fictício? É inventado. Os verbos são de ação. O que é ação? Dá movimento. São verbos que dão movimento e costuma estar no tempo passado, ok? Então, ele tem sempre a presença de um conflito, tem um acontecimento, tem personagens, né, que dá vida ao conto, tem um enredo, que é a história em si, e tem uma sequência, que é o início, o meio e o final da história. E dentro da narrativa nós temos várias outras como anedota, diário, romance, que nós vamos ver alguns, a maioria agora. Precisar muito desses gêneros textual, desta aula especificamente, para preencher, tá, aquelas fichas de leitura que vem toda sexta-feira. Sempre está perguntando sobre qual gênero textual que é o livro. Então, preste atenção agora em tudo que eu vou falar, porque vai ficar muito mais fácil de vocês reconhecer o gênero textual que está neste livro que você acabou de ler. Então, a primeira agora que nós vamos falar, dentre várias, então peço muita paciência, são as lendas. O que é lenda? São histórias passadas de geração para geração, contada como se fosse verdade, e que explica fenômenos e acontecimentos reais de forma fantástica, né? Então explica o sol, a luz. Índios usam muito as lendas para explicar os fenômenos, né? Existem os personagens, como vocês podem ver nessa figura. Então, as lendas é muito rico no nosso folclore. Fábulas. O que é fábula? São narrativas curtas. Faz reflexão aos valores humanos. Moral que nós temos, né? Então a gente reflete sobre os nossos valores. E geralmente nas fábulas são usados animais com comportamento humano. Como vocês podem ver na imagem aí, né? Algumas histórias que vocês escutaram que são fábulas é a raposa e as uvas, né? Os três cabritinhos, o leão e o rato, a cigarra e a formiga, o pato, o cisne, né? O patinho feio, entre outros, que são fábulas, ok? Então, fábula, a diferença entre fábula e outros é que fábulas, ela tem uma moral, usada sempre lá no final, né? Você conta a história e no final tem a moral. Fadas, que é muito simples de reconhecer. São narrativas fictícias, inventadas, que têm personagens surreais, que não tem jeito, né? São além, são fantásticos. São príncipes, princesas, reis, rainhas, bruxas. Então, como vocês podem ver na imagem aí, são esses os contos de fadas. São seres fantásticos que na realidade nunca existiriam. Poesia, que é muito simples, né? Poesia é fácil a gente reconhecer também. Por quê? Porque ela narra uma história, uns sentimentos com rimas e em formatos de verso. O que é verso? Cada linha. E estrofes. O que são estrofes? São os pedacinhos. Eu coloquei aí uma poesia muito bonita. Amor. Você sabe o que é amar? Amar é cuidar do planeta. Amar é cuidar da natureza. Amar é cuidar dos outros. Amar é cuidar de si mesmo. Todos merecem ser amados, mas nem todos dão amor. Há tantas pessoas abandonadas precisando de calor humano. Quem ama gosta de ficar junto. Os gestos são de doação. Quem ama é feliz porque a maior força do mundo é o amor.
é muito simples, é biografia, conta uma história da vida de alguém. Aí eu coloquei 2 exemplos, né, que o Silvio Santos, aí é um livro que conta a trajetória de vida dele, né, desde quando ele começou até nos dias de hoje. Todo mundo conhece o Silvio Santos. E aí a biografia curta, que nós usamos muito em sala de aula, são essas biografias curtas de pessoas que nós conhecemos, igual a Ruth Rocha, que é dessa senhora que está falando. Ela é muito conhecida, principalmente no meio infantil, educacional, porque ela escreve muito livros voltados para crianças. Né? Eu adoro o livro dela e uso muito os livros dela, a literatura dela dentro de sala de aula, porque ela é simples do aluno ler e entender. Para alfabetizar é ótimo. Científica, história que traz elementos do que não existe na realidade, como novas tecnologias, robôs, extraterrestres. Então, quando você lê um livro e tem elementos que não existe, robôs, aquela coisa assim meio, sabe, meio tipo, o nome já diz ficção científica, então você já sabe, na diário. Diário conta o dia a dia e impressões do autor. Gente, lembrando, o autor é quem escreve, leitor é quem lê. Então, o autor, ele escreve o seu diário, né, sobre o que ele viveu no dia a dia. Então, na primeira imagem, vocês podem ver uma pessoa escrevendo. Vocês podem escrever um diário de vocês. Então, vocês escrevem o que vocês viveram naquele dia, suas impressões e tal. Aí tem um livro, que é o Diário de Banana, é uma leitura muito conhecida, né? Tem até vários livros dele, que é um menino, o Greg, ele escreve dia a dia como as situações vividas por ele. São situações muito engraçadas. Então, ele coloca lá os dias e o que ele viveu de engraçado naquele dia. É muito interessante. Eu indico a vocês ler esse livro. Mistério. Essas narrativas geram suspense e só traz a solução ou desvenda o segredo no fim da leitura. São ótimas, né? Existe poucos livros de mistério para a idade de vocês, mas, né, é interessante. Isso aí é do Valci Carrasco, que é muito conhecido, ele faz muita novela para a Globo. E eu pus essa imagem aí porque pode ter muito suspense. Mistério. Ai, eu pus esse daí. Esse boneco me aterrorizou na minha infância. Eu tinha medo dele. Nunca assisti o filme, mas eu tinha muito medo dele. Então, o que é o terror? A narrativa de terror. Essas narrativas apresentam personagens assustadores e traz medo ao leitor. Então, eu coloquei esse boneco aí porque realmente ele me aterroriza. Eu não gosto dele. São histórias empolgantes, onde os personagens passam por terras desconhecidas, procuram tesouros. Olha aí, eu coloquei 13 livros de grandes aventuras e grandes ensinamentos. É muito empolgante. São os melhores livros, são os que mais a gente quer ler até o final. Tirinha nós usamos muito em sala de aula, né? Só que tem uma diferença entre tirinha e história em quadrinhos. A tirinha, ela narra uma história, ela conta uma história com no máximo 8 quadrinhos. Então, essa daí tem 3 quadrinhos, ó. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e respeito. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação uma às outras com espírito de fraternidade. Aí dá para vocês entenderem, né? Então, a gente tem que ajudar o outro, se pôr no lugar do outro. E história em quadrinhos, né? São histórias escritas em quadros, né? Aí tá o gibi da Turma da Mônica, mas existem outros gibis, outras histórias que são escritas em quadros, e por isso que nós chamamos de história em quadrinhos. Ou anedotas. Então, gravem essa palavra anedotas, tá? Porque se usa muito. É a mesma coisa. Quando eu falo anedotas, é piada. São textos que provocam risos ao leitor, que podem ter teor de ironia e diversão, ok? 2 formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Qual o seu nome? Fu. Fu o quê? Formiga. E o seu? Ota. Ota o quê? Ota formiga. Então, na próxima aula falaremos sobre os gêneros informativos. Aguardem até lá. Tchau, tchau.